Clarice Lispector é a mais representativa voz feminina da literatura brasileira. Responsável por introduzir novas técnicas de expressão na literatura, Clarice ousou subverter o tradicional gênero narrativo, fundindo elementos da poesia à prosa. Clarice nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, durante a viagem de emigração de sua família em direção à América, e chegou ao Brasil com apenas 2 meses de vida. Foi criada em Recife, naturalizou-se brasileira e assim se definia. Sua primeira obra causou espanto à crítica e aos leitores, pois as inovações de Versos de Coração Selvagem, de 1944, não foram compreendidas pelos seus primeiros leitores, pois na prosa incorporou elementos até então ditos como estritamente poéticos, como o uso de metáforas, paradoxos, antíteses e outras figuras de linguagens. Uma marca muito presente na obra de Clarice é o fluxo da consciência, que consiste em explorar a temática psicológica de uma forma tão profunda que o assunto nunca é explorado totalmente. O fluxo da consciência indefine as fronteiras entre a voz do narrador e a voz das personagens. Portanto, é a espontaneidade da representação dos pensamentos dos personagens que caracteriza o caos de tal marca literária. Muitos críticos afirmam que Clarice também é a pioneira no emprego da epifania na prosa brasileira. No sentido literário, epifania é um momento de revelação que vai iluminar a vida do personagem. Assim, pode-se dizer que nos textos de Lispector, o objetivo maior é o momento da epifania, que se dá de uma forma corriqueira, algo do cotidiano, como um olhar, um beijo ou até mesmo uma freada de um ônibus, onde a personagem vai descobrir que vive num mundo absurdo e vai causar um desequilíbrio interior, e a partir daí vai gerar uma mudança radical na vida dessa personagem. Para Clarice, o ponto de partida de seus romances e contos é a sua experiência pessoal, o que faz com que a mulher geralmente ganhe o papel principal, onde a história gira em torno dela. Assim, Clarice desenhou um complexo universo feminino, mesmo tendo falado em outros universos como a relação entre o eu e o outro e o esvaziamento das relações familiares. Durante toda a sua vida, Clarice rejeitou o rótulo de escritora feminista, pois em suas obras ela também apresentava caráteres sociais, metalinguísticos e filosóficos, por exemplo. Clarice Lispector publicou mais de 20 obras, e algumas merecem destaque, como Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Paixão segundo GH, Laços de Família e A Hora da Estrela, este seu último livro publicado antes de sua morte. Clarice foi vítima de câncer e faleceu na véspera de seu aniversário de 57 anos, no dia 9 de dezembro de 1977, na cidade do Rio de Janeiro. O título O Desastre de Sofia é provavelmente uma alusão feita a um livro que foi escrito no século XIX pela Condessa de Cego. Se analisarmos o conto, a gente pode perceber que o nome Sofia ele só aparece no título, no conto mesmo ele não aparece. O que faz com que a gente perceba que muitos contos de Clarice Lispector têm essa temática de autoconhecimento. Ou seja, o nome ainda não aparece no conto porque o eu lírico ainda estava tentando descobrir quem ele era. A Sofia, no caso, ela ainda estava tentando descobrir a sua identidade, para que ela veio ao mundo, o que ela gostava, então ela ainda estava tentando se descobrir. Eu vou falar um pouco dos personagens do conto Os Desastres de Sofia. Os personagens são basicamente dois, o professor e a Sofia. O professor era um homem feio, gordo e frustrado. A Sofia era uma menina de aparentemente 9 anos, que era aluna desse professor, e que ela nutria um certo sentimento por ele. A história se desenrola contando a história de Sofia, que era aluna desse professor. Como eu disse, a Sofia
ela nutria um determinado sentimento por esse professor, mas ela acaba entrando em um jogo sádico com ele, ou seja, ela fazia tudo para que ele não gostasse dela, porque ela preferia essa realidade, ou seja, ela era uma aluna que respondia, ela não fazia os deveres de casa, ela não era uma boa aluna, ela não respeitava o professor. Isso fazia com que ele não gostasse dela, até um determinado momento da história que ele manda os alunos fazerem um texto de acordo com as instruções dele. A Sofia faz e termina o texto rápido e entrega para o professor. O professor, ao ler o texto, ele percebe que ele gosta do texto e ele elogia a Sofia, parabenizando pelo texto que ela fez. Isso acontece um momento de epifânia no conto, porque ela tinha uma realidade e a realidade agora mudou, porque a realidade era que ele não gostasse dela, que ele não fosse um professor que admirasse aquela aluna. E a partir desse momento que ela fez um texto bom, ele começou a admirá-la e achar que ela realmente tinha um potencial. E isso ela fica assim triste, ela não gosta dessa nova realidade dela, porque a realidade que ela estava acostumada era de ser destratada, e no momento que ele gosta, ela não gosta dessa nova realidade, e isso causa uma epifânia no texto. Por fim, cabe ressaltar que a narradora conta a história de uma forma autobiográfica, contando a sua própria vida, mas ela não faz isso de uma forma fiel, onde a gente pode perceber que tem horas que ela se confunde sobre o que realmente aconteceu ou não. Falar sobre o conto Ovo e a Galinha. O título ele tem uma visão de um significado manipulado que é dado ao ovo e à galinha por meio de uma relação de maternidade, afetividade, na demonstração de que o ovo é a alma da galinha. O início do conto fala de que a narradora, que é a própria Clarice, ela acorda e ela resolve ir até a cozinha tomar um café. Ela vai até a cozinha também para escrever e ela observa um ovo sobre a mesa. Esse ovo, no caso, é a inspiração, é a arte de escrever. Vocês vão observar no decorrer da história. E ao observar esse ovo, começa a surgir uma inspiração, algo que não é premeditado. A Clarice, ela sai dela e ela deixa se levar por algo que vem de fora. O livro fala também, uma passagem, que quando ela era mais nova, um ovo pousou sobre o seu ombro. Ou seja, isso retrata os primeiros passos que a Clarice começou a dar na obra da literatura. Ela fala também que só quem visse o mundo veria o ovo. Por quê? Porque a Clarice ela costumava escrever muito o interior das pessoas, o íntimo das pessoas. Então só conseguiria ver o ovo, que é a inspiração, a obra da literatura, quem estivesse junto com ela, no mesmo pensamento, acompanhando tudo que ela estava contando. Ela fala também que por ser uma amadora constante das suas obras, não entender o ovo, que no caso era a inspiração que ela recebia, era algo normal, porque seria muito chato ela escrever algo que ela soubesse, já que ela já entenderia. Ela queria escrever algo diferente, algo magnífico. Chega em um determinado momento que a galinha, Clarice, ela não consegue mais visualizar o ovo, que é a sua inspiração. E ela começa a se sentir apavorada, ela começa a se sentir inútil, fraca, porque a sua vida ela está envolvida nos seus textos. E a partir do momento em que não vem mais a inspiração, ela começa a se sentir meio que vazia, por não ter o que ela mais precisa, que é o seu bem mais precioso, que é a inspiração, que é a sua obra. Depois de tanto ela passar a sua manhã escrevendo, ela resolve quebrar e fritar esse ovo. E não é exatamente o que ela quer, mas ela começa a ficar muito faminta e quando ela se dá por si, o ovo já está frito na frigideira. E ela começa a ficar agoniada, porque ela sendo a escritora, dona desse ovo, dona dessa obra, ela não poderia permitir que isso acontecesse. E isso acaba se tornando um sacrifício pessoal da vida dela, porque a sua obra, a sua inspiração toda daquela manhã acaba fugindo de si. No conto A Mensagem, Clarice faz uma alusão a um assunto bastante recorrente nos seus contos, que é a distinção entre os sexos. Ela vai contar a história de dois jovens, um menino e uma menina. O menino ele tem 16 anos e ele se considera uma pessoa angustiada e acha que ninguém tem a capacidade de compreendê-lo. Só que ele é surpreendido quando, ao conversar com uma menina, ela cita a mesma angústia que ele tem.
E essa surpresa se torna maior ainda pelo fato de vir justamente de uma menina, que é uma figura tão distante, tão diferente dele. E essa diferença faz com que ele acabe atribuindo a essa menina características masculinas, por ela poder compreendê-lo. Ele finge que ela é um camarada, mascarando a feminilidade dela. Assim se torna mais fácil para ele conversar com ela e expor os seus sentimentos. E desse jeito eles viram amigos, eles começam a conversar e ainda sem ter uma percepção sobre a distinção entre os sexos, eles começam a amadurecer e pensar no futuro e tal. Só que depois de um tempo, se torna muito difícil para o menino ignorar o fato dela ser uma menina e dela ser diferente. E ela também não gosta mais disso, porque ela não quer ser taxada como um menino. Ela quer ser uma menina que tem a capacidade de pensar. E isso vai enfraquecendo bastante o relacionamento deles. E esse relacionamento, essa amizade, vai ocorrer rompimento dela, em um momento de epifania, que é o episódio da casa, que é quando eles estão passeando por uma rua onde a calçada é estreita e passa um ônibus. Quando passa esse ônibus, eles olham para a casa. E aquela casa, ela simboliza uma coisa que não pode ser alcançada. Assim como a angústia do início. Então o menino ele percebe que na verdade a menina não pode compreender ele, isso é inalcançável. Então todo esse tempo que ele conversou com ela, achando que a menina compreendia ele, foi um momento de ilusão. É aí que ele menospreza a menina, ele inferioriza a menina, como se ele fosse superior e ele tivesse a capacidade de entender e ela não tivesse. Nisso ele acha que ele não precisa dela, ele se despede dela, ela vai embora. Só que quando ela vai embora, assim que ela vai embora, ele sente um vazio, como se estivesse faltando alguma coisa. E o conto acaba com ele falando mamãe. Ou seja, ele inferioriza a mulher e ele acha que não precisa dela, só que depois ele percebe que precisa sim da mulher na vida dele. O título do meu conto é Como Meu Filho, onde a mãe de Paulinho fica insistindo que ele come e ele não quer comer. Então ele começa a criar perguntas sobre coisas do mundo, perguntas sobre coisas que não existem, para poder conseguir enrolar a mãe e ela não obrigá-la a comer. E uma dessas perguntas e desses questionamentos que Paulinho faz Paulinho diz que o mundo parece ser chato porque o céu está sempre em cima e não do lado e nem abaixo, mas que ele sabe que o mundo não é chato porque ele já foi aos outros países e viu que o céu está sempre em cima e não é só aqui que está sempre em cima. O amigo dele, Ronaldo, que nunca saiu do Brasil, acha que o mundo é chato porque o céu está sempre em cima. Outro questionamento que Paulinho faz à sua mãe é que o sorvete na sorveteria do Gato, ele tem um sabor igual ao da cor. E ele pergunta também se a mãe acha que carne tem gosto de carne. E, enfim, todas essas perguntas e questionamentos que Paulinho ficou fazendo ao longo da história foram só para poder enrolar a mãe e não comer a comida. Os personagens são a narradora, a missionária e a prostituta. A narradora é a observadora que encarna nas pessoas. Eu vou falar sobre o conto Encarnação Involuntária e possui esse título porque a narradora ela tem o hábito de, antes de conhecer as pessoas, observá-las por um tempo para assim poder encarná-las. E ela também diz que ela nunca foi ela mesma, somente quando ela nasceu, mas depois ela entra em contradição e diz que ela é sim uma pessoa e que ela possui a sua vida também. Uma vez também, em uma viagem, ela encontra uma prostituta e ela tenta encarnar na prostituta, só que não dá certo, porque a prostituta está entrefechando os olhos e fumando e com um perfume muito forte. E quando a narradora tenta fazer o mesmo, ela tenta hipnotizar um homem que é gordo, como ela diz, um homem gordo, só que o homem, ele está lendo o New York Times e não dá atenção para ela. Então, quando ela tenta encarnar na prostituta, não dá certo.
Bom, então primeiramente nós vamos falar do conto O Ovo e a Galinha. Nesse conto, a narradora ela retrata de uma manhã em que ela estava inspirada para escrever uma obra, só que ela sente essa inspiração se esvair. Então ela começa a ficar muito triste porque ela sentiu que ela está perdendo essa inspiração. No conto, ela relaciona o ovo com essa inspiração que ela sente. Bom, e no conto Os Desastres de Sofia, ela retrata a época em que ela era criança, mais ou menos na idade que ela tinha 9 anos, e nisso o conto foca na paixão que ela tinha pelo seu professor de escola. Bom, então agora vamos falar do conto Come, Meu Filho. Esse conto ele narra uma cena em que uma mãe tenta dar de comer para o seu filho Paulinho, só que o garoto é esperto, então ele tenta driblar a mãe, conversando com ela, abordando assuntos muito sem nexo, muito estranhos. Ele diz que o pepino parece real, ele começa a falar que o mundo é chato e que o sorvete é bom quando o gosto tem a ver com a cor. E a mãe vai pacientemente respondendo ele. Bom, e no conto A Mensagem, ele retrata sobre o relacionamento de dois jovens, um garoto de 16 e uma garota de 17. Eles eram apenas colegas, até que após compartilharem suas angústias, eles estabelecem uma ligação, mas não uma ligação assim de amor, mas uma ligação platônica. Bom, e no conto Encarnação Involuntária, ele narra de um hábito da narradora de incorporar no corpo das pessoas que ela começa a observar por muito tempo. Ela conta de uma vez em que ela estava no aeroporto e ela incorpora no corpo de uma missionária, só que involuntariamente. E ela começa a descrever todas as características daquela moça e tudo que ela passou, tudo que ela iria passar. E no final do conto, ela fala que ela tentou incorporar no corpo de uma prostituta, só que ela falhou, ela não conseguiu. Bom, agora eu vou falar um pouco das semelhanças e diferenças. Bom, eu vou falar das semelhanças. O livro ele é reforçado com foco narrativo na primeira pessoa do singular. E apesar de serem crônicas separadas, ela apresenta uma certa costura invisível, a qual dá a ideia de um narrador constante e unidade entre os contos. Ela tem valor psicológico e filosófico. Bom, falando das diferenças, nós podemos perceber que no conto Os Desastres de Sofia, ele narra uma história em que a narradora é mais nova, e nos outros contos nós vemos que a narradora ela é mais velha, como a mãe do conto de Come, Meu Filho. E nós podemos perceber que no conto Os Desastres de Sofia, a mensagem, eles têm caráter mais social. O livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, reúne 25 textos que podem ser caracterizados como crônicas e contos. Eles apresentam como principais características o amor, a felicidade, a biografia da autora e a autoanálise das coisas. Assim como a crônica inicial, que dá o título ao livro, a autora Clarice Lispector apresenta recordações da vida dela em Recife. Escolhemos a música Autoconhecimento, de Denis Soares, pois ela retrata muito bem a principal temática de Clarice Lispector, que é a autoanálise. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior.
desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção, num mundo de tanta beleza. É preciso amar, é preciso amar.